Hoje vamos espreitar a fundo a recepção crítica de 21 Grams, aquele filme marcante de 2003, do Alejandro González Iñárritu. E olhem que foi uma obra que deu que falar. Por um lado, dividiu completamente os críticos por causa da sua estrutura, mas por outro lado, gerou um consenso absoluto sobre o seu poder emocional. Então vamos lá perceber porquê. E esta citação acho que resume na perfeição a experiência de ver 21 Grams. Não é de todo um filme que nos dá a história de bandeja. Pelo contrário, ele vai atirando os pedaços da narrativa, os fragmentos, e cabe-nos a nós ir juntando as peças. E que peças! É um quebra-cabeça emocionalmente devastador. Ok, primeira parte, 3 vidas, uma tragédia. Para percebermos bem esta discussão toda, temos de começar pela base, não é? Vamos conhecer as 3 vidas que estão prestes a colidir de uma forma irreversível. O centro da história, apesar de toda a complexidade na forma como é contada, é que é bastante direto. Tudo gira à volta de um trágico acidente de carro. Esse acidente é o ponto de convergência, o momento que vai entrelaçar para sempre os destinos de 3 pessoas que, de outra maneira, nunca, mas nunca mesmo, se teriam cruzado. E quem são estas pessoas? Primeiro, temos o Paul, interpretado por um Sean Penn incrível, um professor universitário que está literalmente a lutar contra o tempo, a precisar de um transplante de coração. Depois, a Christina, a Naomi Watts, que vive aquela vida aparentemente perfeita nos subúrbios. E finalmente o Jack, papelão de Benício Del Toro, um ex-presidiário que se agarrou à fé para tentar fugir do seu passado. 3 mundos completamente à parte, sem fazerem a mínima ideia da tragédia que os vai unir. Parte 2. Uma linha temporal fraturada. E agora sim, chegamos ao ponto que gerou mais discussão, o aspecto do filme que realmente pôs os críticos a debater. A sua estrutura narrativa completamente não linear. A grande questão era esta. Esta forma de contar a história, toda aos bocados, foi uma jogada de gênio que elevou o filme ou foi só um truque, um artifício que na verdade só veio complicar as coisas sem necessidade? As opiniões, como podem imaginar, não podiam ser mais opostas. E aqui está o centro de debate. De um lado, tínhamos críticos como o James Berdinelli, que defendiam que esta abordagem nos envolve de uma forma muito mais inteligente, obriga-nos a ser uma espécie de detetives e, por isso mesmo, a criar uma ligação mais profunda com as personagens. Do outro lado, uma voz de peso como a de Roger Ebert sentia que a técnica era uma barreira, um véu que nos distanciava do poder bruto da tragédia. O Berardinelli viu a estrutura como a chave do sucesso do filme. Para ele, esta montagem não era um truque, mas sim uma ferramenta essencial que transformava a experiência. Permitia que a história se revelasse aos poucos, quase como uma memória a ganhar forma, o que tornava o impacto final ainda maior. Em total contraste, o influente Roger Ebert teve a sensação oposta. Ele argumentava que a história em si já era tão poderosa que a cronologia toda partida só servia para diluir essa força. Ele imaginava que o filme seria ainda mais devastador se fosse contado de forma linear. Basicamente, para ele, a técnica sobrepôs-se à emoção. Terceira parte. As atuações inesquecíveis. Pois é, se a estrutura dividiu águas, houve uma coisa em que todos, mas absolutamente todos, os críticos concordaram sem hesitar. As atuações. Ou seja, enquanto se discutia o como a história era contada, não havia qualquer dúvida sobre o quem a estava a contar. Podiam não gostar da técnica do realizador, mas todos se renderam à força do elenco. A qualidade das atuações foi o pilar inquestionável do filme. E os elogios não eram para menos. O Sean Penn foi louvado pela sua subtileza em retratar a fragilidade do Paul. A Naomi Watts, foi descrita como o luto personificado, numa entrega completamente visceral da dor da Christina. E o Benício Del Toro foi aplaudido pela sinceridade com que mostrou a agonia espiritual do Jack. Um trio de atuações de uma força rara. E esta frase resume tudo na perfeição. E reparem de quem vem. Do Roger Ebert. Exatamente, um dos principais críticos da estrutura do filme. Mesmo ele, que tinha as suas reservas sobre a técnica, teve de admitir que as atuações estavam num patamar de excelência quase inatingível. E vamos à quarta e última parte, o peso de 21 gramas. Para terminar, vamos explorar o significado por trás deste título tão enigmático e os temas profundos que os críticos viram no filme. 21 gramas. Um título que fica no ouvido, não fica? Poético, misterioso e que encapsula as grandes questões do filme sobre a vida, a morte e aquilo que fica para trás. A origem do título está nesta ideia, que é quase um mito. A noção de que a alma tem um peso físico, mensurável. Embora não tenha qualquer base científica, serve como uma metáfora potentíssima para o filme explorar o verdadeiro valor e a essência da vida. O filme usa esta premissa para mergulhar em temas universais, como o acaso pode ligar e destruir vidas, a luta pela redenção, o fardo da perda e a busca desesperada por uma ligação humana. E, claro, a eterna crise de fé perante um sofrimento que parece não ter explicação.
Apesar de toda a sua escuridão avassaladora, muitos críticos notaram que 21 Grams não é um filme sem esperança. No final, há uma sugestão de transcendência, de que algo continua. A ideia de que a essência de uma vida pode, de alguma forma, continuar noutra, oferecendo um vislumbre de luz pequeno, mas muito significativo. E terminamos com as próprias palavras do filme, as perguntas que ficam a ecoar muito depois de os créditos rolarem. Quantas vidas vivemos? Quantas vezes morremos? Quanto se perde? Quando perdemos 21 gramas? Quanto vai com eles? Quanto se ganha? O filme não dá respostas fáceis, mas deixa-nos a ponderar sobre o peso incalculável das nossas próprias vidas. Obrigado por terem acompanhado esta análise.